Ao mesmo dia? Que Mesmo, bacana! é porque eles nascem no mesmo Então, dia, no ó, mesmo mês e nós no vamos mesmo iniciar. ano. Ok, as regras são as mesmas. Eu quero que vocês desliguem os microfones enquanto a professora estiver falando. Hoje a professora não vai ficar repetindo a matéria, então tem que prestar bastante atenção. Alguns exercícios nós vamos fazer aqui, outros vocês vão fazer em casa. Então, o exercício que for para casa, vocês vão colocar um círculo, tá? Quando fala assim, olha, o exercício tal, vocês vão estar realizando em casa. Então, na própria apostila de vocês, vocês vão colocar um círculo no exercício. Tudo bem? Outra coisa, estejam atentos ao Clipe Escola, porque pela manhã a professora sempre coloca um recadinho e sempre tem alguma coisa para fazer, ou um desenho, ou uma leitura, tá bom? Então fiquem atentos aí ao Clipe Escola também, tá? Ah, microfones todos fechados, tá? Só vão abrir quando tiverem dúvida, mas não abre e já fala, levanta a mão. O Derek, você fala pro, tá? Tá me ouvindo, Derek? Tá bom, pronto. Tá bom. Tá? Então você fala assim, pro, que aí eu sei que é você, como não estou conseguindo te ver, tá bom? Então, assim, pessoal, hoje pela manhã eu mandei um vídeo para vocês. Quem viu o vídeo? Quem assistiu o vídeo? Pro, é o do ratinho? O do O ratinho? vídeo, Ah, então eu assisti. isso. Dos ratinhos. Então, o vídeo dos ratinhos, que a professora enviou para vocês, estava falando um pouquinho exatamente o que nós vamos conversar hoje, né? A diferença que existe entre o campo e a cidade, tá bom, pessoal? Sem recadinhos, tá? Ninguém vai mandar recadinhos. Agora é para prestar atenção na explicação da professora. Pode falar. Ô, Pro, Oi, pode falar. o celular da minha mãe quebrou. Aí não dá pra Ai, levar, tá? eu não entendi. O celular da minha mãe quebrou. Aí você não conseguiu ver o vídeo? Aham, Então não tem problema, presta atenção na aula, tá bom? tá. Então, assim, pessoal, a história lá, né, do ratinho do campo e da cidade, conta a história, né, de como é que eles vivem. E dá para perceber no vídeo que é diferente como mora o ratinho lá do campo, né, para o ratinho da cidade. O ratinho do campo, boa tarde, Lívia. O ratinho do campo, ele mora num lugar onde mostra uma plantação de milho, mostra vegetação, né? Já o ratinho da cidade, ele já mora num lugar que é um pouquinho mais agitado, né? Aonde tem muito mais barulho, aonde tem prédios, né? Aonde tem casas, né? Então a gente precisa, na verdade, ter a diferença do campo e da cidade. Nós moramos na cidade, nós temos um costume. Quem mora no campo tem outro costume. E é isso que a gente precisa entender. Então, o vídeo que eu mandei para vocês falava exatamente isso, de alguns costumes, de coisas diferentes, né? Do que o ratinho lá do campo fazia com o ratinho da cidade. Mas nem por isso, tá? Os ratinhos, eles não podem mesmo eles morando em lugares diferentes, eles podem viver bem e podem ser amigos. Tudo bem? Bom, na página 153, né, pela manhã eu pedi para vocês fazerem a leitura, e lá nessa página 153, ela começa explicando, né, a vida no campo e na cidade, né? E está falando na página 53 essa diferença, né, de você morar no campo
e de morar na cidade, tá? Então, na página 153 é isso. Aí vocês vão agora para a página... Não, ainda na página 53, vocês tinham que ler um poema, né? Este poema falava Saudades da Minha Roça, né? É um poema que conta a história de uma pessoa que morava no campo, né? Quando ela era pequena, mas que por algum motivo ela precisou vir morar na cidade. Então, no texto, ele não fala o motivo, né? Mas ele fala da saudade que ele sente, né? Então, logo lá no primeiro, ele fala: eu sou nascido na roça e volto lá quando posso. Aqui, na grande cidade, vez em quando, tenho um troço. Por que usa essa palavra, troço, né? Porque aqui a vida é muito mais agitada, né? A gente corre o tempo todo de um lado para o outro, e é o trabalho, e é a escola, a diversão, né? Quando ele morava lá no campo, era uma vida tranquila, né? Não tinha toda essa correria que tem, o tanto de carro que a gente consegue ver pelas ruas, pessoas caminhando de um lado para o outro, né? Então, ele sentiu essa diferença, mas mesmo ele sentindo essa diferença, ele conseguiu se adaptar na vida da cidade. E aí, eu pedi para que vocês fossem para a página 154. Na página 154, logo de início, já pergunta, né? Então, de acordo com os versos, né, do poema, tá? De que o autor tem saudade, né? Do que o autor sente saudade, tá? Sabe, Lívia, responder do que o autor sente saudade? De viver na roça? Eu escrevi. O autor tem saudade da roça. Isso, muito bem. Então, assim, não precisa não precisa estar igualzinho, tá? Mas o que é importante dizer, na verdade, que o autor, ele sente saudade da roça, porque ele nasceu na roça, né? E por algum motivo que no poeminha não fala, tá? Ele precisou vir morar na cidade. E isso, na verdade, não acontece só com o autor, né? Acontece com outras pessoas também. Por quê? Porque, na verdade, no campo não existe muitas áreas para o trabalho. Fica mais na parte do plantio, fica mais na parte do criar o gado. E muitas vezes não tem espaço para todos. Então, algumas pessoas acabam, né, saindo do campo e vindo morar na cidade para poder ter uma condição, ter uma melhoria de vida. Muitas vezes até financeira, né? Que na maioria das vezes vem em busca, né, de um novo trabalho, de uma casa, de um novo viver, né, de uma nova vida, tá? E aí vocês tinham que representar na página 154, no primeira parte, vocês tinham que representar o campo. Então, o que vocês tinham que desenhar, né? A parte da vegetação, a parte do gado, né? Pessoas plantando, pessoas colhendo, né? Verduras, frutas, legumes. Pode falar, Milena. Então, hoje de manhã eu só tinha visto o negócio do ratinho, mas eu não tinha visto que era para fazer essas lições. Então, presta atenção que sempre junto com o vídeo, Milena, a professora vai estar mandando a página, tá bom? Sempre vai estar junto. Hoje a professora mandou um recadinho em cima, que foi um vídeo
da professora, e depois, logo embaixo, a professora colocou complementação, que era o vídeo, tá bom? Então, presta bastante atenção quando a professora colocar um vídeo, porque aí eu vou estar explicando no vídeo, tá? Então, agora Então, você não vai fazer agora, você vai fazer mais tarde. Oi? Então, agora você não vai fazer o desenho agora, você vai prestar atenção e o desenho você vai estar realizando mais tarde, tá bom? E na parte de baixo, vocês tinham que desenhar a cidade, a representação da cidade para vocês, né? Então, uma cidade, o que ela representa? O lugar onde a gente mora, né? Ô, Gabriel Lima, o que se tem numa cidade? Carros, casas, apartamentos, Prédio, casas, moradias. Muito bem, apartamentos, muitas pessoas, muito trânsito, né? Porque tem muito mais pessoas morando aqui na zona urbana que na cidade do que na zona rural, tá? Então, o que vocês precisavam representar? O que é para vocês, tá? Então, isso eu pedi pela manhã. E aí nós vamos para a página 155. 55, era tudo isso para fazer? Pode falar, Lívia. Vou fazer até essa página. Ó, Pro, quando você mandou Oi. no Clipe Escola, você não tinha mandado a página 56? Peraí. A página 155. Essa página, essa 155, a Pro vai explicar agora. Ah, Entendeu? A Pro só pediu para fazer o desenho, para ler a 153 e fazer o desenho, representar o desenho. Agora, a 155, a Pro vai explicar agora, ok? Então, vamos lá. Na 155, todo mundo acompanhando na apostila, tá? Modo de vida do campo e da cidade. Nós vamos começar a falar um pouquinho, como eu já estou explicando, né, desde o início da aula, sobre o campo, né? Então, lá está dizendo, o modo de viver do campo é diferente do modo de viver da cidade, tá? Muitas dessas diferenças se originam do espaço geográfico, tá? Do espaço que tem no campo e do espaço que tem na cidade. Uma coisa que é importante a gente saber, que tanto a zona urbana, que é a cidade, como a zona rural, que é o campo, eles fazem parte da cidade. De um lado nós temos a zona urbana, do outro lado nós temos a zona rural, ok? Então não é algo separado não, tá? Estão dentro da cidade. E aí está dizendo lá, né? E outras são herdadas por seus habitantes ao longo dos anos. Então, alguns costumes que existem na cidade, alguns costumes que existem no campo, né? Eles vão passando de geração para geração, de pai para filho, tá? E alguns costumes vão se adquirindo ao longo do tempo, ok? Então, na parte de baixo tem duas figuras. A primeira figura está representando o campo, onde a gente consegue ver mais a parte da vegetação, que são as plantas, tá? Existem casas? Sim, mas são poucas casas, tá? Existe a parte da plantação, que aqui nessa figura, né, não conseguimos ver na figura, mas existe a parte da plantação, existe a criação do gado, né? E o que a gente precisa saber e temos também outra imagem, que é a imagem da cidade, né? Aonde moramos, né? Então tá mostrando lá muitos prédios, tem casas, não tem como a gente conseguir ver detalhes, né? Mas dentro de uma cidade, a gente sabe que tem muitas casas, tem muitos prédios, tem comércios, muitos carros nas ruas, tá? Muitas pessoas transitando para lá e para cá.
Nós temos também os transportes públicos, que levam as pessoas de um lugar para o outro, para o trabalho, ou até mesmo para passear, né? E já no campo, há uma dificuldade nessa parte de transporte, né? Não existe lá esses tipos de transporte. Muitas vezes, existe até ônibus, que leva, né, traz as pessoas lá da zona rural para a cidade, né, e depois tem um novo horário onde esse ônibus, ele vai estar parado em um determinado local e leva essas pessoas de volta. Ah, Pro, será que as crianças lá estudam? Sim, tem escola rural. Sim. Será que elas estudam? Sim, elas estudam, né? Ou elas estudam numa área rural, tá? Fecha o microfone agora. Ou elas estudam na área rural, próximo, ou existem alguns lugares, tá? Que não existem escola por perto. Então, elas têm que vir, muitas vezes, até a cidade para poder estudar, tá? Então, já fica... Tem, às vezes, crianças chegam a andar quilômetros a pé para poder ou chegar a um ponto de ônibus ou até mesmo chegar na escola, tá? Porque é um lugar mais afastado, tá bom? Pode falar, Ana. Ô, Pro, então, um dia eu fui viajar, né? Fui viajar, aí eu era ainda bebezinha. Eu não sei quantos anos eu tinha. Era assim, era como se fosse um campo que eu fui, fiquei lá na casa, ia na escola, normal, meus pais me pegavam. Entendi. Aí você foi para passear. É isso? Você foi para passear ou você morou algum tempo? Eu não sei. Ou você não sabe? Não Não lembro. sabe. Mas exatamente, então, podemos passear, né? Tanto nós podemos ir até a zona rural, como eles também têm vir até a cidade, tá? Aí nós temos aqui na parte de baixo da página 155, o campo ou zona rural é uma região que está fora da área urbana. O professor explicou isso também, tá? Não está fora da cidade, mas está fora da área urbana. Mais distantes dos grandes centros. É uma área que costuma ter bastante vegetação, muitas espécies de animais, residências mais isoladas, grandes áreas reservadas para o cultivo de diversas plantações e criações de gado. Então, tudo isso a professora já explicou. Fecha o microfone um pouquinho, Milena. Então, tudo isso a professora já explicou, né? O que eu quero que vocês façam agora? Que vocês grifem esse parágrafo, desde campo até animais. Isso é importante para saber o que tem, o que existe, né, na área rural. Uma coisa interessante também, tem área rural que já chegou até a internet. Então, o pessoal já tem computador, já tem celular. Tem áreas rurais que ainda não tem a internet, tá? Não chegou ainda a internet até lá, tá? Mas já tem áreas rurais que eles têm a internet, o celular, conseguem mexer no computador. Ok? Então, agora nós vamos para... De onde até onde mesmo? De campo... Ó, ouve, de campo até animais. É do modo de vida no campo. Não. É do modo de vida no Isso, campo. do campo até animais. Posso falar uma Já coisa? gritou, Milena? Pode Sim, falar. Então, né, esses dias, eu acho que foi em janeiro, né? Esses dias. Então, eu tava lá num encontro, né?
que a gente foi para um lugar rural, tinha um monte de animais, natureza, vegetais. Isso é muito bom. Olha, algo importante da gente lembrar. Na zona rural, o ar é muito mais puro. Devido ao quê? Tem muito mais plantas, muito mais árvores, a parte da vegetação. Então, é muito importante. Mas isso não quer dizer que também na área rural não se tem problemas. Se tem problema, sim, tá? Por exemplo, eles têm problema lá com a seca, né? Se não chove, não tem como plantar, porque a terra fica dura, a terra fica seca. Eles têm problema lá com o trabalho, não tem trabalho para todos. Então, muitos acabam ficando sem trabalhar e acabam, então, vindo para a cidade grande para tentar, né, uma vida melhor. Então, ao mesmo tempo que lá é muito bacana de se morar, porque é um ar puro, tem tranquilidade, né? Também existem os problemas. Pode falar, Lívia. Então, quando eu já fui lá em Minas Gerais, mais um monte de vezes. E lá, lá eu... É uma cidade pequena. Tem perto lá onde eu fico, na casa da tia da minha mãe. E aí lá perto tem tipo uma cidadezinha, que lá já tem igreja, tem comércios, mas é bem pouquinho. Tem até uma pracinha. Ah, bem pouquinho. Tem bastante vegetação, não tem? Muitas plantas? Tem. Lá até tem até uma plantação de brócolis enorme. Já Que delícia! Então, já é um local um pouquinho mais afastado da cidade, tá? E o ar lá provavelmente é puro, né? Bom, aí nós temos aqui na página 56, Davi, presta atenção. Nós temos lá na página 156 um textinho, e esse textinho, ele está falando do modo de vida, tá? Como é que vive, tá? As pessoas. Então, lá no primeiro parágrafo, que é o parágrafo bastante importante, que nós vamos até grifar, ele está dizendo assim, ó, a paisagem do campo é composta, em sua maior parte, por vegetação natural, horta e pomar, mantidos pelos próprios moradores, de modo onde são retirados os alimentos para o seu consumo, né? E alguns alimentos eles vendem, tá? Para o pessoal da cidade, tá? Vendem para os mercados, para as feiras livres, tá? Então, muita coisa que eles plantam é para o consumo deles, tá? O restante, eles vendem para poder ter um dinheiro, para poder sobreviver, para poder pagar as contas, tá? Então, eu quero que vocês grifem o primeiro parágrafo, porque é importante. A paisagem, até animais. Lá também a condução, né, que eles utilizam para poder ir de um lugar para o outro. O quê? Tá? A maioria utilizam-se dos gados, né, de charretes, né, que levam as pessoas, né, de um lado para o outro. Não tem muitos carros, não são todas as pessoas que têm condições de ter carros. E como eu já havia falado,
também não tem o transporte público, né? Que é o ônibus, a lotação, o trem, o metrô por perto. Então, eles precisam, às vezes, ir de um lado para o outro, utilizando ou cavalos ou charrete. Alguns andam de bicicleta, tá? Vão de bicicleta de um lugar para o outro, tá? Mas, assim, não se tem muitos carros, não se tem muitas motos, como na zona urbana. Pode falar, Lívia. Então, Pro, eu tô com dúvida em duas palavras que você leu do primeiro parágrafo. Fala para Pro. Então, a primeira é pomar. O que é pomar? Pomar. Pomar é uma ação, tá? Onde existem árvores com frutas. Chamamos de árvores frutíferas. Então, são plantados num pomar. Então, no pomar tem banana, maçã, mamão, tá? Uva. É um espaço separado, Lívia. Entendi. Tá? Tem um local que eles plantam, não só para a Lívia, para todos. Tem um espaço que eles fazem as plantações lá das verduras e dos legumes, e tem um outro espaço onde as árvores frutíferas, que são as árvores que têm frutas, tá? Tá. Pode falar outra. Outra palavra, que é consumo. Consumo é quando, por exemplo, eles plantam e eles colhem, e o que eles colhem, eles utilizam para a sua alimentação, para o seu consumo. Eles não vendem para ninguém. Então, se, por exemplo, eles colherem o milho, eles levam para casa uma parte, e aí cozinham o milho e comem. A mesma coisa acontece com as frutas, com os legumes, ok? Tudo bem? E eu quero que vocês grifem também, nós vamos lá no último parágrafo. Ouve-se dizer que a vida no campo é tranquila e as pessoas descansam em redes ou espreguiçadeiras, apreciando a paisagem e o som dos pássaros e cigarra. Entretanto, isso não é verdade, pois a lida, como diz o trabalhador rural, começa antes do sol raiar e termina com o pôr do sol. Então, lá, eles não têm como ficar o tempo todo descansando, porque eles saem de casa de madrugada. Muitas vezes às 3 da manhã, às 4 da manhã, né? Então, eles pegam lá a marmitinha, põem debaixo do braço e vão lá para a parte das plantações, do pomar, para poder plantar mais, ou até mesmo para colher, tá? Pode falar, Lívia. Então, por exemplo, lá em Minas, onde eu vou, o meu tio, Geraldo, ele vai lá no curral para alimentar as vacas, boi, bezerro, tudo, de madrugada. E quando eu estava indo embora de lá, eu encontrei, a gente viu ele saindo, que a gente tinha que sair. Vou te dizer uma coisa. Isso já é costume pessoal do campo. Acordar cedo, porque eles também vão dormir cedo. Tá? Quando às vezes 7 da noite, 8 horas, eles já estão indo para a cama dormir, tá? Então, eles jantam também, a parte da janta também é cedo, ok? Fala, Ana. Então, eu tava grifando aqui, eu fui prestar atenção o que a senhora tava falando. Aí eu já me perdi inteira. Então, você vai no último parágrafo, vocês vão grifar. Quem conseguiu grifar? Ouve-se até o pôr do sol. Quer dizer, eles levantam bem cedinho e vão dormir cedo também. Onde está esse ouve-se? Ouve-se. Está lá no último parágrafo.
Aqui, achei. Então, pode grifar até o final. E aí, nós vamos para a página 157. Pro. Fala, Mária. Pro, desculpa por eu me atrasar, porque o papai, ele ainda estava tentando descobrir se hoje ia ter videoaula. Eu ainda também estava tentando descobrir isso. Ok, ó, avisa o papai que todos os dias tem, cada dia é uma matéria, ok? Uhum. Então, ó, lá no primeiro exercício, vocês têm uma cruzadinha. E rapidamente, vocês vão descobrir 6 produtos, tá? 6 produtos, tá? Que existem, né? Não, peraí. Vocês vão descobrir palavras que representam, não produto não, produto é na próxima. Vocês vão descobrir 6 palavras que representam a zona rural. Valendo. 6. São 6 palavras. Pro, já achei 4. Já achei 4. Ótimo. Faltam 2. Achei 4. Cadê a outra? Pode fazer um círculo e aí depois em casa vocês podem pintar. Não. São 6 palavrinhas que representam a zona rural. O H do Estrada de terra. Fecha o microfone, Lucas, Maia, porque senão fica aparecendo, fica fazendo barulho. Vamos lá. Quando eu falar parou, parou. São 6 palavrinhas que representam a zona rural. Ô, Pro, são quantas palavras? 6 palavrinhas. Terminei. Terminou? Só um pouquinho. São 3? Vou só mudar de, São vou mudar 6. de página aqui. São 6 palavras. Eu também achei 6. todas. 6 palavras. Achei 6. Ô, Pro, eu já olhei. Isso. Aqui, ó. Achei tudo. Eu também. Já achou todas? Foi fácil, então. Ou se Isso. foi. Então, vamos lá. Ô, Pro, tem que pintar as palavras? Isso. Não, faz o seguinte, ó. Você pode, por exemplo, passar Você encontrou 7? Sim. Foi, Derek? Pronto. Você encontrou a sétima que você encontrou é uma palavrinha pequenininha, bem pequena? É. Sim, também vale, viu? Essa palavrinha tanto tem lá na zona rural, como nós temos aqui também. Mas é válido, viu? Se for a palavrinha, depois você vai me contar. Lá, parou. Ô, Pro, eu acho que eu esqueci também essa palavrinha. Pronto. É? Então, ó, parou. Presta atenção agora. Olhem para Pro. Presta atenção. Pronto. Vamos lá. Júlia. Júlia aqui, ó. Gabriel Lima. Fala uma só que você encontrou. Uma. Uma só? Você encontrou uma. Isso, uma só. Rio. Qual? Rio. Rio. Essa vale? Vale. Derek, foi essa palavrinha que você encontrou? Foi. Palavrinha rio.
também vale, pessoal. Quem encontrou, além das 6 palavrinhas, e também encontrou a palavrinha rio, também é válido, tá? Temos rio tanto na zona rural como na zona urbana, ok? Outra, Lívia. Outra palavrinha. Deixa eu ver aqui. Criação de animais. Isso, criação de animais. Tá? Também é uma palavrinha que representa, né, a zona rural. Lucas, outra palavrinha. Já encontramos rio, criação de animais. Gado. 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 Sim. Gado é animal, tá? Significa animal. Também. Eu posso falar uma? Paola. Outra palavrinha. Já falaram 3. 3. Criação de animais, gado e rio. Outra, Paola. Eu tô sem minha apostila do segundo bimestre. Ok. Você tá acompanhando? Tá conseguindo entender? Tô. Então tá eu tô bom. escrevendo aqui o que eles estão falando. Ok, anotar as páginas, tá bom? Para a sua apostila, tá? Tá. Ok, fala, Maia. Vegetação. Não entendi. Vegetação. Muito bem, vegetação, que é a parte das plantas, né? Envolve árvores, plantas. Outra, Milena. Outra palavrinha. Horta. Não entendi. Não consegui, Milena. Horta. Muito bem, horta. Também faz parte da zona rural, horta. Davi, outra palavrinha. Já falaram estradas de terra? Não, pode falar. Estrada De terra. Isso, então, ó, zona rural, a maioria das estradas são de terra, tá? E a última? Fala que tá faltando agora. Já falamos, criação de animais, estrada de terra, horta, gado e vegetação. O que está faltando, Ana? Animais. Animais já foram falados, já falou. Tá faltando uma. Eu acho que eu sei. Peraí, eu sei, Eu acho que eu sei. Fala, Deb. Olha, eu ia falar. Pode falar, Deb. Tratores. Não entendi. Tratores, prof. Foi isso que ele falou. Tratores. Muito bem. Então, Aninha, coloca a sua apostila bem na sua frente. Tá bom? Então, ó, vocês tinham que encontrar. Mas eu não sabia.
Você fez também? Então, classificação de animais, estrada de terra, horta, gado, tratores e vegetação. E o rio, tá? Quem colocou o rio também é válido. No segundo exercício, esse vocês vão colocar um círculo, porque vocês vão fazer em casa. O que vocês vão fazer em casa? Vocês vão verificar uma semelhança e uma diferença do modo em que nós vivemos aqui na cidade com o modo em que o pessoal vive lá no campo. Então, compare as características da vida no campo com o seu modo de vida e escreva uma semelhança e uma diferença. Então, essa vocês vão fazer em casa. Coloca um círculo na número 2. E aí, nós vamos para a página 158. Pode falar, Milena. Em vez de colocar tratores, eu coloquei trator. Não, tratores. Não tem um único trator lá. Tem vários. Aí nós vamos agora para o exercício 3. No exercício 3, é uma conversa, né, entre Leonardo e o Luciano. Então, essa conversa, o Leonardo, ele convida, né, o Luciano para visitar a cidade, né? Então, vocês vão ter que ler, tá, a historinha, então tá lá. Luciano, vamos comigo conhecer a cidade? Não, Leonardo, eu gosto é do campo. Vamos. Vamos, aqui não tem nada para fazer. Vou lhe mostrar muitas coisas diferentes. E lá, Léo, tem alguma coisa bonita para se ver? Será que no campo não tem nada para se fazer? Claro que tem coisas para se fazer no campo. Não entendi, Milena. Tem muitas coisas. Por exemplo, Tem muitas coisas. Plantar. Sim, por exemplo, as crianças, elas podem brincar de bola com vocês, elas podem brincar, elas costumam brincar na beira do rio, né? Elas brincam de boneca, porque elas também têm boneca, elas vão à escola, né? Ou tem brincadeiras de roda, brincadeiras de pega-pega, de balanço. Então, tem muitas coisas, tá, que as crianças podem fazer. E os adultos também, tá? Os adultos, eles podem se reunir para conversar, tá? Eles podem ir para o trabalho juntos, tá? Então, tem coisas diferentes, mas eles têm para fazer, sim. Então, depois vocês vão ler novamente, tá? E aí vocês vão responder a letrinha A. Então, marca primeiro um círculo número 3, e depois vocês vão marcar um círculo na letrinha A. Leonardo afirma para Luciano, no segundo quadrinho, que no campo não há nada para fazer. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Né? Se concorda, por quê? Se não concorda, por quê? É uma questão, né, pessoal, cada um vai ter que responder a sua. A número 8. Pode falar. Mesmo a minha mãe, que ela morava no interior, quando ela era criança, ela tinha muita coisa para fazer. Lá tinha muita coisa para fazer no interior? Sim, lá tinha pode ser, muita por exemplo, plantação, mas ela conseguia fazer muitos brinquedos com as irmãs dela. Ela utilizava alguns brinquedos, fazia alguns brinquedos com espiga de milho, é isso? Sim. Com latinha.
Realmente. Pode falar, Lívia. Por exemplo, as brincadeiras que eu faço quando eu tô lá, eu brinco, eu trago os meus brinquedos de areia, e com a areia e com o barro eu fico montando castelinho, faço comidinha. E É também isso mesmo. da minha tia, Sandra, ela tem um balanço, que é a corda e vem um pau embaixo. Aí você fica balançando. Às vezes lá a gente até fez tipo um foguete com uma garrafa plástica. A gente brinca de Muito legal. pega. E quando eu vou lá, teve uma vez que eu trouxe a minha bicicleta. Eu fiquei andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra Para cá. E lá não corre nenhum risco, né? Porque não tem movimento de carros, E é só né? Então, sim, não só as crianças. Não só as crianças, os adultos também têm coisas para fazer, eles também trabalham, eles têm as casas, né? As mulheres limpam, fazem comida, né? Vão também muitas vezes até para a parte da colheita, para ajudar, né? Então, é exatamente isso que vai perguntar na número 4, tá? Então, na questão número 4, qual é a importância da zona rural? Né? A zona rural, ela fornece, tá? Para a zona urbana, os legumes, as verduras, as frutas, né? Se não fosse, na verdade, a zona rural plantar, tá? Nós que moramos na cidade, que moramos na zona urbana, tá? Não teríamos, né? O alface, o almeirão, a couve, tá? Então, qual é essa importância, né? Então, a zona rural fornece para a zona urbana os legumes, as verduras, tá? As frutas. Então, essa vocês também vão responder em casa, ok? Faz um círculo aí na 4. Cada um vai responder a sua. Não pode esquecer que início de frase sempre com letra maiúscula. Agora, a número 5, a 4 em casa. tem que A em casa. Não, entendi. a letrinha A em casa. É que a professora já está explicando. Entendi. É que você Agora, número 5, eu vou dar um tempinho É rápido. para ver se vocês descobrem quais são as palavrinhas que estão escondidas dentro dos quadrados. São produtos utilizados tanto na zona rural como na zona urbana. Valendo! Pode falar, Milena. Então, você pode repetir a 4, porque a minha resposta é bem grande da A. Aí eu não entendi. A 4 você vai fazer em casa, com calma, tá bom? Ah, tá. Eu vou falar o que eu falei. Isso é o seguinte, que a zona rural, ela é bastante importante porque ela fornece os legumes, as verduras, as frutas para a cidade. Mas você vai fazer com calma. Vai para número 5 agora. Vamos ver quem consegue. São produtos utilizados, né? Tanto na zona rural como na zona urbana. Helena, não esquece de fechar o microfone. Ai, peraí. Isso daqui foi caindo toda hora. Ok. Isso. Tá Tem uma acabando dessas o aqui tempo. que minha mãe adora. Adora? Sua mãe gosta? É, em uma dessas que tem uma comida que minha mãe adora.
Faz parte da alimentação, tá? Vamos ver quem é que consegue. Acabei, Pro. Ah, ótimo! Não fala ainda. Vamos ver quem é que consegue completar. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Pro, eu já consegui completar 4, só falta mais um. Ok, falta 1. Eu só consegui completar 3. Você sabe que sou eu ou não? Eu sei. Tá, então. Vamos lá. Parou. Parou e presta atenção. Cronômetro parou. A primeira, pode falar, Lívia, que você está toda sorridente, batendo palma. Ô, Pro, A primeira. Milho. Milho! Muito bem! Então, a primeira, milho. Para quem não conseguiu, agora é o momento para completar. Derek, você conseguiu fazer a segunda? Não, eu já fiz todos. Eu fui para a segunda agora. Ah, então tá. Você quer responder a terceira? Quero. Pode falar, então. Arroz. Arroz. Então, gente, a terceira, né? O terceiro Pro, quadradinho, tocou a a campainha. palavrinha é arroz, tá? Com 2 R's. E Z no final. Davi, você conseguiu fazer a segunda? O segundo quadradinho? O que você colocou? Comida. Não, no segundo não. Você fez, Júlia? Você colocou a mesma coisa? Gabriel Lima, você conseguiu fazer o segundo quadradinho, achar a palavrinha? A segunda, Isso. mandioca. Muito bem! Então, ó, mandioca. Então, quem errou, faça a correção. Lucas, conseguiu fazer o quadradinho, o quarto quadradinho? Sim, pro, é feijão. Ah, feijão! Muito bem! Essa é a comida preferida da minha mãe. Feijão. Ô, Pro, posso falar o Essa é a comida quinto? preferida da minha mãe. Feijão. Quem falou, Pro? Posso falar o quinto? É o Pro. Ô, pro, Gabriel. Pode falar, Maia. Laranja. Laranja. Muito bem. Então ficou assim, ó. Milho, mandioca, arroz, feijão, laranja. Laranja. E vamos para a próxima parte. Feijão é a comida preferida da minha mãe.
Pra mim, se Comida não for de preferida? corda, tudo bem. Eu gosto de feijão. Tantos países pra conhecer. Na próxima página, na página 150, na página 159, vamos falar um pouquinho sobre os problemas, né, que existe na zona rural, que a professora já havia comentado alguns problemas, como, por exemplo, pessoas que vão lá e, de repente, não chove, fica difícil para plantar, fica difícil depois também, não vai ter a colheita, e muitas vezes eles precisam, né, de colher para poder vender, para ter o dinheiro. A parte do transporte, né, não tem ali um transporte público, né, para irem vindo, voltando, tanto nos lugares mesmos da zona rural, como vir para a cidade, voltar para o campo, eles encontram alguns problemas, tá? Nessa página vai contar a história de uma moradora, ela morava, né, a dona Carminha, ela morava na zona rural, né, e ela conta como era, né, na época que ela morava. Quer ler, Lívia? Quer começar a ler? Quero. Vamos lá. Vamos lá. É do mesmo com uma bela paisagem ou não? Presta atenção. Mesmo com uma bela paisagem e o contato frequente com os animais e plantas, a vida no campo apresenta algumas dificuldades. Leia o relato de Dona Carminha, uma agricultora de 64 anos, moradora da zona rural do estado de Sergipe. Agora é a sua vez, Lívia. Vamos lá. Cresci em meio aos animais. Cresci em meio dos animais, aos animais. Diariamente, ao acordar, ia ao pasto e conversava com as vacas. Passava no galinheiro e pegava os ovos e ainda alimentava os porcos no chiqueiro. Nossa mesa era farta. O que é farta, Pro? Farta, com muita comida, tá? Tinha muita comida. Farta. Comíamos muitas frutas e verduras retiradas de nossas plantações, e a horta estava sempre bem verdinha. Mas os tempos Bem verdinho. hoje, o que antes era verde está seco, esperando a próxima chuva que demora a chegar. Por conta da seca, muitos animais morreram por falta de alimentos e muitos compradores já não nos buscam para comprar nossos produtos. Optam, Pro? Optam, isso, tá certinho, por alimentos industrializados. Isso. Ou cultivados em estufas e grandes fazendas latifundiárias. Latifundiárias? Isso, então são fazendas, tá? Que já se tem algumas máquinas para se trabalhar. Então se consegue produzir, já se tem mais trabalhadores, tá? Então a seca atrapalha muito a produção, o cultivo das plantas, o cultivo de legumes, das verduras, das frutas, tá? E o que acontece? As pessoas acabam não indo, muitas vezes, buscar essas frutas, esses legumes fresquinhos. Acabam comprando, às vezes, no mercado, em latinhas, por exemplo. Existe o milho
em latinha, ervilha, né? E as pessoas acabam não comprando deles, indo até o mercado e já comprando o produto industrializado. Isso quer dizer, já se colocou numa embalagem, tá? Colocou o produto dentro de uma embalagem, ele já não é mais 100% natural, tá? Ele já é um produto industrializado, porque ele leva conservantes. Tudo bem? Pro, Pode continuar, Lívia. A Maia quer Vamos lá, falar. Lívia. Fala, Maia. ô, Pro, no final da aula, eu posso falar para vocês uma coisa que eu escrevi para minha catequese? Aí depois a gente conversa, tá? No finalzinho da aula, tá? Então vamos lá, Lívia. Tá, peraí, achei. Muitos dos trabalhos que eu e minha família fazíamos no campo, hoje são feitos por máquinas e nós temos que buscar novas ocupações. Faltam oportunidades para nós e o jeito de migrar para a cidade e aumentar o número de agricultores que decidem pelo êxodo rural. Êxito. Isso. O que quer dizer isso, né? Não encontram trabalho lá na zona rural, essas pessoas, né, as famílias, acabam deixando as suas casas, acabam deixando o seu trabalho e vindo para a cidade, em busca de novos trabalhos, em busca de melhorar a sua situação financeira, em busca de um estudo melhor para os filhos, e isso a gente chama-se de êxito rural. Isso quer dizer o quê? Quando a pessoa que mora lá na zona rural, tá? Ela sai de lá e vem morar na cidade, em busca, tá? De ter uma vida melhor, tá? Tanto para os filhos como para elas. Então, eu quero que vocês grifem o último parágrafo. Faltam oportunidades, não se tem muito trabalho lá, tá? Então, de faltam até êxodo rural. Pode grifar. É o último parágrafo. Pode grifar também, pessoal, o penúltimo parágrafo, que é muitos trabalhadores até ocupações. Agora é com vocês. Falamos de alguns problemas, né, que as pessoas que moram lá na zona rural, elas passam por alguns problemas, né? Que tipo de problemas elas passam, né, na zona rural, que a professora falou durante a aula? Converse com seus colegas e, de acordo com o relato de Dona Carminha, faça uma lista com os problemas enfrentados pelos moradores do campo. Eu quero 3 problemas. Quem sabe algum? 3 dificuldades que eles passam. Eu não entendi. Que não tá mais Quem chovendo sabe? lá, que não tá mais chovendo. É. Os animais estão ficando sem. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho, ó. A Ana comentou a falta da chuva é um problema. Porque quando não chove, a terra fica seca. E aí não tem como plantar, tá? Então, pode colocar aí a falta de chuva. Pode falar, Lívia. Ô, Pro, eu não entendi o exercício que
você falou que a gente tem que fazer? Eu vou fechar A letrinha A. O que você não entendeu? o que tá faltando lá. Fazer. Então, por exemplo, Lívia, algum problema que foi falado no texto ou que a professora comentou durante a aula, alguma dificuldade que o pessoal do campo passa. Por exemplo, a falta de chuva, né, quando não chove, é um problema para eles. Por quê? Porque seca a terra. E quando seca a terra, não tem como plantar. Não é uma terra boa para o plantio. Então, essa é uma dificuldade que eles encontram. Tá? Se não chover, não chover, não chover, é uma dificuldade que eles encontram lá. Não tem como plantar. Não tem como plantar, não tem como colher. E também não tem como vender. Entendi E agora. aí vai faltar o quê? O que vai faltar? Vai faltar dinheiro. Dinheiro. Para eles É? comprarem Problema. Eu posso falar Com mais certeza. Você. Quem tá falando que eu posso falar mais um? Eu. Quem? Aqui, ó. Ana Clara. Espera só um pouquinho, vou ver se eu... Espera só um pouquinho, eu volto com você, Ana. Derek, sabe algum problema? Pro, posso falar um? Posso falar um, Pro? Era só um pouquinho. Pro, Tá? Pode falar, Derek, vamos ouvir o Derek. por exemplo, agora na quarentena, todo mundo, os homens não estão procurando mais nenhum lugar para comprar coisas lá, muito menos na zona rural. Aí eles ficam pobres e falta de chuva e eles ficam quase sem comida. Muito bem, então outro problema, né? Nós estamos enfrentando aí uma quarentena, né? Quem é que vai sair de casa para ir até a zona rural para comprar, né? Poucas pessoas. Então, eles encontram também essa dificuldade de não ter compradores, né? Não tem ninguém para comprar. Então, esse é um outro problema que nós encontramos, né? Que eles encontram lá. Não existe compradores, né? Neste momento. Se não tem quem compre, eles não conseguem vender. E se eles não conseguem vender, às vezes até estraga as frutas, os legumes, as verduras, porque não tem para quem vender, tá? Então, coloquem aí a falta de compradores. Não tem quem. Só um minutinho, peraí. Não, deixa eu falar. Ana, você já falou, Ana, você já falou um, deixa a Milena falar outro. Só um pouquinho, Milena. Deixa o pessoal escrever. Isso, muito bem. Pode falar, Milena. Então, Pro, eles também passam esses negócios assim, de que algumas pessoas, por exemplo, tem alguns homens que quando eles constroem as casas, eles cortam as árvores para fazer madeira. Não, sim, mas na verdade, eles já sabem lá que todas as árvores que são cortadas tem que plantar Tem que uma plantar. nova, uma outra no lugar, tá? Só não dá para plantar se a terra ficar seca. Se a terra não for uma terra apropriada, tá? Outra coisa importante, a falta de transporte. Lá não tem muitos transportes, né? Tem uma parte que está dizendo que eles precisam, muitas vezes, do gado, né? Dos cavalos, né? Para poder levar as pessoas de um lado para o outro. Tem algumas pessoas que têm bicicleta, né? Que vai de um lugar para o outro. E tem pessoas que vão caminhando, né? Horas e horas para chegar até o destino, para chegar até o lugar.
Então, ó, a última. A falta de transporte. Era a segunda? Falta de compradores. Ah, tá. Compradores. Não tem quem compre as mercadorias, as frutas, os legumes. E a letrinha B, vocês vão fazer em casa. Faça um círculo. Nós também já falamos sobre isso. Está perguntando. Qual era a última mesmo? Falta de transportes públicos. E na letrinha B, tá assim: pesquise para saber o que é êxodo rural e por que isso acontece. Então, nós chegamos até a comentar, né? Que é a saída de pessoas que moram lá na zona rural, tá? E elas acabam deixando as suas casas, deixando muitas vezes o trabalho, e elas vêm para a cidade em busca de uma vida melhor, né? Em busca de dar um melhor estudo para os filhos também, né? De ter um pouquinho mais dinheiro para poder pagar as contas, tá? Então, essa transição é o que nós chamamos, né? E por que isso acontece? Por falta de trabalho. Não se tem trabalho para todas as pessoas que moram no campo. Então, agora vocês vão pensar em tudo que a gente conversou, e aí vocês vão responder essas questões que eu pedi para vocês estarem marcando um círculo. Ok? A nossa aulinha já está terminando. Para a próxima aula, pessoal. Não entendi. Que página é? Que é porque a minha internet... A próxima aula, que basicamente é a minha. 159. Ah, ainda tá. Tá? Na 159. Para a próxima aula, né, de história, vocês vão ter que ler a página 160. Oi? Tá dizendo na letra B, pesquisa para saber o quê? Isso! Na rua rural, mas é para fazer uma linha e escrever ou é só para pesquisar? Não tem linha no livro de vocês? Na letrinha B? Não tem linha? Não. Então faz o seguinte. Olha só. Que no da Pro aqui tem 5 linhas. Então, o que vocês vão fazer? Faça uma linha e aí pode escrever, tá bom? Tá bom. Ou, se quiserem escrever num papelzinho, corta um papelzinho com linha e depois cola na apostila, também pode. Obrigado, Lucas, por me avisar. Professora, Então, posso ó, passar para para vocês uma a coisa? próxima aula, vocês vão fazer a leitura da página. Marca lá. 160 E 160. e 161. A gente vai Tem que fazer a leitura. Qual são as páginas? Em quadrinhos Agora posso falar. do Chico Bento, tá? Qual são as páginas? E a história em quadrinhos vai mostrar o Chico são as Bento páginas? indo visitar a cidade, tá? Ele páginas? encontra com um primo e ele vai visitar a cidade. Então, eu quero que vocês façam a leitura para a próxima 160 e 161. Obrigada. Pessoal,
Um beijo para todos. Amanhã nós temos matemática. Deixa eu ver, Maia. Posso ler? Ó, ficou lindo, hein? O que você escreveu? Uma coisa. Depois da Maia. Eu sou a Maia. Eu quero que a coronavírus passe logo. Que Jesus esteja com todos nós. Amém. Amém! Muito bonito, Maia! Amém! Muito bonito mesmo. Pessoal, até amanhã. Um grande beijo. Presta atenção. Amanhã a professora vai colocar um recadinho, ok? Quero mostrar uma coisa. Uma coisa. Tchau, gente. Vou mostrar um desenho que eu fiz. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pro. Muito lindo, lindo mesmo, viu? Parabéns. Deixa eu mostrar o desenho que eu fiz para minha catequese também. Agora, ó, pessoal, agora a professora precisa sair, que a professora está indo para uma outra reunião, tá bom? Pro, deu para ver Eu também. que eu escrevi para minha professora? Ok. Ficou lindo, viu? Beijo, ó. Até amanhã. Um grande beijo para vocês. Até amanhã. Amanhã tem aula de matemática. Tá, tchau. Tá bom. Tchau. Eu vou ser a última.